Senhoras e senhores, informamos que o episódio a seguir foi gravado no dia 19 de dezembro de 2019 e não tinha intenção de ir ao ar até então. Portanto, considerem-o como piloto dessa temporada e aceitem como nosso presente para vocês, fiéis seguidores. E agora entrando no meu top 5, o meu quinto lugar já apareceu na lista do Henrique, e o meu quinto lugar é Charlotte Flair. Eu falei que a Becky Lynch era revolucionária e realmente considero, mas Charlotte Flair também é. Charlotte Flair vai se tornar provavelmente a maior campeã de títulos mundiais da WWE, já tem 10 no início da carreira dela, e o recordista é Ric Flair e John Cena com 16. Então eu muito vejo ela se tornando isso na próxima década, mas o relevante para aqui é essa. Ela tem 10 títulos mundiais, como o Henrique disse, ela foi main event da WrestleMania, ela é para mim uma das representantes da divisão feminina que está mais lutando por espaços, está mais em ascensão, lutando por espaços dentro do mundo de wrestling. Para mim ela é um nome gigantesco, na minha opinião. E pra mim ela se justifica. E pra mim, a minha luta favorita dela, ainda que a gente tenha aquele Charlotte vs Becky Lynch no Evolution, que eu acho... Concordo com o Henrique quando ele diz que possivelmente é a maior luta feminina da década. Eu acho que a luta dela com a Asuka, ela quebrando a streak da Asuka na WrestleMania 34, é um momento que eu nunca vou conseguir me esquecer. Porque a Asuka era outra que eu cheguei a considerar colocar nessa lista, mas aí eu pensei, não. Só na WWE ela não se justifica, ainda que ela tenha tido a streak em número de lutas mais longa da WWE na década. Eu acho que não se justificaria entrar no top 10. Mas o meu quinto lugar é Charlotte Flair, e é assim que eu abro o meu top 5. E Henrique, como é o teu top 5, teu quinto lugar, quem é? Rapaz, entramos agora numa... Porque os dois que eu vou falar agora talvez seja a parte mais controversa da minha lista, eu não vou entrar tanto no assunto. Quinto lugar eu botei Undertaker, porque essa década do Undertaker, a gente tem que lembrar que em 2010 ele ainda estava como campeão. WrestleMania, na década dele, não dá pra dizer que foi ruim, não. Teve Shawn Michaels, aposentou Shawn Michaels. Teve Triple H 2 vezes, uma No Holds Barred e uma Hell in a Cell. Teve contra CM Punk. Teve a quebra da streak com Brock Lesnar, teve Bray Wyatt, teve o Shane McMahon, teve Roman Reigns e teve John Cena, que era a luta que todo mundo estava esperando. E foi até legal como organizaram Undertaker e John Cena, mas, cara, não dá pra dizer que Undertaker e Brock Lesnar, por mais que a luta não tenha sido lá essas coisas, não foi mesmo. Foi um dos 3 momentos da década. A luta contra Shane McMahon eu achei legal, achei boa. Enfim, contra Roman Reigns talvez não. Contra John Cena foi bem planejado. E HBK e Triple H ali são as fora da curva, são as lutas incríveis que ele teve. Tudo isso eu tô falando só de WrestleMania. Fora de WrestleMania ele teve algumas rivalidades. Teve com o Brock Lesnar, que levou a luta no Hell in a Cell, luta no SummerSlam. Teve rivalidade com o Kane no começo da década. Teve rivalidade com a Wyatt Family, que daí trouxe de volta o Brothers of Destruction para uma última chance ali de reunião, que depois, enfim, teve Brothers of Destruction contra The X, mas não considero. E também, para colocá-lo em quinto lugar, desconsiderei as lutas de Super Show, porque realmente ele contra Triple H, Brothers of Destruction contra The X, ele contra Goldberg principalmente, esse aí não dá para contar como ponto positivo. Em quarto lugar, botei, acreditem se quiser, por mais que eu critique tanto ele, não tem como deixar ele numa posição abaixo dessa, Triple H. Eu acho que ele é a engrenagem central de toda a década. Eu acho que não dá pra contar nenhuma história da década, nenhuma grande história da década. Talvez, acho que só o Coffee Mania. Tirando o Coffee Mania, que foi recente agora, 2019,
não dá pra contar nenhuma história da década na WWE sem a presença dele. E eu digo isso da estreia da Ronda Rousey, eu digo isso do Daniel Bryan e a conquista dele no WrestleMania 30, o Yes Movement, eu digo isso com base na rivalidade dele contra o Roman Reigns, em mais uma tentativa de levar o Roman Reigns a ponto dele ganhar o Royal Rumble e ser o campeão principal até WrestleMania. Como o Anderson citou agora há pouco, The Shield contra Evolution, ele como o The Authority, enfim, a rivalidade dele contra o Seth Rollins, a luta principal da carreira do Sting na WWE, a meu ver, foi contra Triple H, não foi contra o Seth Rollins. Enfim, agora, recentemente, contra o Batista. Então, e além disso, o comecinho ainda tinha a época do DX. Eles entraram em 2010 como já campeões de Tag Team, estava na última ali na última run como Tag Team com o Shawn Michaels, até como parte da despedida do Shawn Michaels. Então, por esse motivo, eu coloquei Triple H no meu quarto lugar. Anderson, qual foi o teu quarto lugar? Eu tô curioso pra saber, cara. Meu quarto lugar provavelmente deixará o Henrique maluco, mas eu já aviso que na minha lista não coloquei nem The Undertaker nem Triple H. Acho que são nomes que se justificariam sim, mas no meu recorte eu simplesmente não consegui vê-los como o meu top 10, não tava se encaixando com o que eu queria. E o meu quarto lugar eu acabei optando pelo wrestler favorito do Henrique, pelo cara que ele discute com todas as pessoas do planeta se for preciso para defender. Meu quarto lugar é Brock Lesnar. Brock Lesnar, sem dúvidas algumas, não é o meu wrestler favorito, está longe de ser, na verdade, o meu wrestler favorito. Mas eu acho que o Brock Lesnar, desde o retorno dele à WWE lá por 2012 até 2019, ele foi extremamente dominante, carregou uma streak, terminou na verdade também a streak do Undertaker, teve rivalidades extremamente importantes. Na verdade eu não consigo me lembrar de alguma do Brock Lesnar que não tenha sido tão importante. Possivelmente eu chegaria à conclusão da do Goldberg, mas aí já se justifica muito mais pelo Goldberg do que pelo Brock Lesnar. Brock Lesnar conquistou diversos títulos e teve reinados longos. Irritou também os fãs da WWE pelos vários rumores sobre ele vai sair, não vai renovar. Teve diversas novelas, o fato dele ser part-timer incomodou muita gente durante a década, mas eu não consigo ver o Brock Lesnar sem colocar ele no meu top 5. Talvez ele mereceria, talvez um top 3 na minha lista, mas eu acho que o quarto lugar tá muito bem pra ele. Uma das minhas lutas favoritas dele nessa década envolve uma pessoa que o Henrique já citou na luta dele, que é Brock Lesnar versus CM Punk no SummerSlam de 2003. Eu acho simplesmente aquela luta perfeita. Mas o Brock Lesnar teve várias lutas importantes durante a década. Teve com Triple H, teve com o Undertaker encerrando a streak, teve com Daniel Bryan, teve com AJ Styles, teve com Roman Reigns em vários main events de WrestleMania. Então é alguém que se justifica muito estar aqui, e eu acho que essa posição tá ótima para ele. E no meu terceiro lugar, eu coloquei alguém que já apareceu na lista do Henrique, só que muito antes. O meu terceiro lugar é John Cena. Para mim, John Cena não é só um dos maiores nomes da década, como ele é o maior nome da WWE no século. Eu não coloquei ele como primeiro ou como segundo da lista, porque eu acho que a falta de aparições dele nos últimos 2-3 anos acabou fazendo com que eu nem cogitasse isso. Mas John Cena foi e na minha opinião, uma figura extremamente importante na WWE. Tem agora 16 títulos mundiais e pode quebrar o recorde do Ric Flair quando voltar algum dia. Na minha opinião, até o que falta para coroar, talvez o que falta para coroar essa década do John Cena foi justamente quebrar esse recorde do Ric Flair. John Cena teve main events de WrestleMania, teve 2 lutas com The Rock em main event de WrestleMania que foram extremamente bombásticas, se a gente avaliar numa escala mais global do assunto, não só como fãs de wrestling. Teve a tão esperada luta com Undertaker, ainda que não tenha sido o que todo mundo tinha sonhado. Foi uma
uma boa luta. Então, o que não me falta é citar momentos importantes e relevantes de John Cena durante a década. Rivalidade com CM Punk foi simplesmente genial, mais pro início da década, lá no Money in the Bank em 2011. 2015, naquela rivalidade inicial com Brock Lesnar. 2014, 2015, a rivalidade inicial com Brock Lesnar. Tem aquela luta com Seth Rollins e Brock Lesnar no Royal Rumble 2015. Tem John Cena vs Bray Wyatt. Tem John Cena vs AJ Styles, que é perfeita. E outra coisa que contou muito ao favor dele na minha lista foi o fato de John Cena Open Challenge em 2015 ter sido o maior e melhor momento do United States Championship na década. Para mim não houve nenhum outro momento que esse título foi tão relevante, tão importante, tão bom de se assistir, e durante aquele momento daquele reinado de John Cena, que eu considero um marco nessa década, e eu não consegui não colocá-lo numa posição boa nessa lista. Mas tivemos diversas conquistas na década, teve Royal Rumble, teve WWE Champion, teve Money in the Bank. O que não falta são conquistas e momentos importantes na carreira de John Cena durante essa década. Mas agora eu passo a bola pro Henrique. Terceiro lugar, Henrique. Quem? Estou animadíssimo pro teu top 3. Meu Deus, você deixou fora do top 3 o Brock Lesnar. E botou o John Cena. Final do ano a gente vai ter uma reavaliação aí dos participantes, enfim, Tag Team, galera. A gente vai ter uma conversinha aí. Não, brincadeira, vamos lá. Terceiro lugar. A medalha de bronze pra mim fica com Kofi Kingston. Não sei por que o Anderson colocou em nono. Porque eu entendo algumas razões, mas dentre as razões dele eu acho que o grau de importância é muito grande. Eu acho que você não dá pra negar que não só da década, mas o Kofi Kingston foi o maior midcard dessa geração, tanto antes do The New Day quanto com a formação do trio, desses mais de 1000 dias aí como campeão de Tag Team, mais de 90% com certeza foi nessa década. Também ganhou todos os títulos que poderia. Acho que só não ganhou o Universal Championship porque não teve oportunidade. Não tem como não falar do Kofi Mania. Eu acho que foi, talvez, eu sempre tenho essa dúvida se foi o Daniel Bryan ou se foi o Kofi Mania, mas fica entre um desses dois aí, o principal momento da história da WrestleMania. Talvez colocando também Undertaker e Brock Lesnar, mas eu acho que nem Undertaker e Brock Lesnar teve tanta relevância quanto o Kofi Mania. A construção do que aconteceu foi meio sem querer, e a forma como se expandiu, como repercutiu, foi muito boa mesmo. Então, assim, por tudo que ele construiu no midcard, pelo reinado dele como campeão principal no SmackDown, cara, talvez o maior face dos últimos tempos. Vai entrar em discussão também com o Daniel Bryan, fica complicado. Mas enfim, eu não teria terceiro lugar e poderia até ser um segundo lugar. Então, fico nessa dúvida aí. Por falar em segundo lugar, você já deve imaginar quem seja, Daniel Bryan. E o Daniel Bryan, talvez ele fique na frente do Kofi Kingston nesse caso em específico. Porque eu coloquei ele? Porque a história do Daniel Bryan, por mais que tenha um período que é muito bom, eu acho que a história inteira da década foi interessante. E foi assim que ele construiu toda a carreira dele na WWE. Foi construída em questão de uma década e pegou justamente 2010 a 2019. Desde o NXT, quando era uma forma de reality show bem falso, na verdade, né? Daí ele fazia parte do Nexus, mas chegou a ser demitido porque enforcou o Justin Roberts com a gravata. Ainda nessa época volta como último nome do time da WWE, o que gerou uma reação gigantesca, ninguém esperava isso. O cara voltar pela porta da frente defendendo
a WWE contra o time Nexus, enfim. Daí, nesse meio do caminho, teve reinado por United States Championship, teve o reinado pelo World Heavyweight Championship, que eu achei bacana também, que envolveu o Big Show, envolveu o Mark Henry. Teve o Team Hell No, que também foi divertido pra caramba. Algo que já foi citado aqui, a luta contra John Cena no SummerSlam 2013 foi muito bem construída. O Intercontinental Championship na WrestleMania 31, também uma ladder match, foi uma das lutas mais incríveis da história da WrestleMania. Eu achei muito interessante, muito legal terem feito. Apesar de, para a saúde do Daniel Bryan, com certeza influiu muito, a ponto dele pedir aposentadoria por conta das lesões e tudo mais, e ainda conseguiu retornar dessa aposentadoria, conseguiu licença médica para voltar a lutar, e quando voltou diferente, eu não sei explicar, mas foi um heel turn genial. Acho que foi muito mal aproveitado ainda, mesmo sendo campeão principal e tudo mais, foi mal aproveitado esse heel turn, e o cara tem um potencial absurdo. Quando esteve nesse período aposentado também não se afastou da WWE, trabalhou como commissioner, se não me engano, no SmackDown, trabalhou como comentarista no Talk Smack, também faz muita falta, tão só o Talk Smack como ele nessa função. Enfim, atualmente agora está numa feud com o Bray Wyatt, que também promete muita coisa boa. Claro, se trabalharem da forma certa, se conseguirem elevar os dois, tem potencial para isso. E obviamente não dá para negar a questão do WrestleMania 30, a forma como foi construído o Yes Movement, aquele momento dele se tornar o campeão contra tudo e contra todos, enfim, de ser o cara naquele ano. Até por isso coloquei em segundo lugar. Anderson, qual foi o teu segundo lugar? Meu segundo lugar é o cara, como o Henrique fala. O cara, pra mim, é Roman Reigns. Pra mim, o Henrique já falou muito dos feitos dele da década durante a fala dele anteriormente, na posição que ele colocou o Roman Reigns. Mas eu não consigo imaginar uma WWE nessa década sem pensar no Roman Reigns no top 3. Peço desculpas, mas simplesmente não dá. Porque Roman Reigns foi relevante em tudo que ele fez durante a década, do início que ele começou a aparecer com The Shield até o que ele é em 2019, pós leucemia e pós todas as complicações que ele teve, e conseguiu retornar tão forte quanto havia saído. Considero que dá para fazer uma grande discussão entre Roman Reigns e Seth Rollins para decidir quem teve a maior década. Na verdade, para mim foi um grande dilema, mas eu acho que no final das contas o Roman Reigns tem mais coisas que pesam a seu favor do que Seth Rollins. Se a gente comparar número de títulos, se a gente comparar grandes momentos que vêm à mente do fã de wrestling nos últimos 10 anos, eu acho que o Roman Reigns vai estar perto ou aparecendo na maioria deles. E são coisas que contribuíram para ele aparecer no segundo lugar da minha lista. Foi um cara que foi main event de WrestleMania em 4 anos seguidos. Ele venceu The Undertaker, venceu Brock Lesnar, venceu o Triple H. Teve diversos reinados, ainda que seus reinados não tenham sido muito longos, porque ele sempre acabou perdendo em sequência com algum problema, por questões de história mesmo, por Brock Lesnar mesmo. Mas assim que ele conquistou o título universal e estava começando a ser... o público estava começando a se adaptar, a gostar um pouco mais dele. Teve aquele problema da leucemia que retornou a ele, e ele teve que passar um tempo fora dos rings. Mas acho que o Roman Reigns foi alguém que durante a década conquistou diversos títulos, derrotou diversas pessoas, derrotou a leucemia, se a gente for falar desse jeito, passou uma mensagem maravilhosa para milhões de pessoas ao redor do planeta. Eu acho que Roman Reigns é o principal nome do atual SmackDown. O Henrique vai me matar isso por não falar em outros nomes, mas eu acho que é o Roman Reigns. Ele pode não ser o melhor wrestler do mundo, e eu até concordo. Se a gente está falando de técnica, habilidade, a gente pode argumentar para diversas pessoas diferentes, tanto da WWE como fora dela.
mas eu acho que Roman Reigns possui possivelmente uma das maiores histórias do wrestling na década, possivelmente a maior história, tirando do primeiro lugar que eu vou falar já. Eu acho que o wrestling é feito justamente por caras como Roman Reigns, esses caras que podem passar exemplo para as pessoas que estão assistindo, esses caras que são bons no que eles fazem, e eu acho ele uma história realmente genial nessa década. Não consegui pensar nele sem colocar ele no meu top 3. Teve diversas lutas, como eu já disse, conquistas. Pra mim tá muito bem justificado ele estar aqui nesse segundo lugar. Eu concordo com o Henrique fala em relação ao Royal Rumble de 2015, poderia ter sido muito diferente do que foi, porque a gente sabe do jeito que foi, o público só contribuiu pro público não gostar dele por um longo tempo, mas daria pra fazer aquilo de maneira mais orgânica e natural. Mas acho que o Roman Reigns teve uma década genial e merece estar nessa posição que ele tá. Mas agora, indo para o meu primeiro lugar, é alguém que apareceu já no Henrique, apareceu no segundo lugar do Henrique, na verdade, mas meu primeiro lugar é Daniel Bryan. Como o Henrique falou já das conquistas, das coisas que o Daniel Bryan fez, eu vou tentar focar mais no que fez ele ser o maior wrestler da década pra mim. Pra mim, Daniel Bryan teve a capacidade de reinvenção nessa década que ninguém conseguiu chegar perto. O personagem dele se construiu, surgindo em 2010, se reinventou em diversos anos, se reinventou pro Team Hell No, depois se reinventou novamente para 2014 na WrestleMania com o Yes Movement, que pra mim, eu concordo com o Henrique quando ele fala do Kofi Mania e do Yes Movement como os dois maiores momentos e movimentos da história da WrestleMania. Eu acho perfeito. Foi o maior nome da WWE na década, o Daniel Bryan. Foi o maior nome da companhia nessa época de WrestleMania também. Um evento conquistado muito pela sua relação com o público. Daniel Bryan teve o seu problema de aposentadoria, que ele acabou sendo obrigado a se aposentar em 2016, e nesse período ele foi General Manager do SmackDown. Pra mim, um dos melhores. Pra mim, como eu falei quando eu disse da Becky Lynch, pra mim é a melhor fase do SmackDown desde que a Brand Split retornou em 2016. Pra mim, esse início pra mim é perfeito, e tinha o Daniel Bryan como General Manager. Mas depois disso ele acabou retornando aos rings, foi liberado pelos médicos, teve muita expectativa sobre como retornaria, e pra mim Daniel Bryan retornou tão bom quanto saiu, sabe? Conquistou o título principal novamente, tava se conectando com o público, aí teve a heel turn dele, que pra mim ele soube fazer o personagem muito bem, sabe? Porque alguém que era tão amado quanto ele, ser capaz de ter vaias do público, e as vaias dele não eram só por causa de que tinha o Kofi Mania contra ele, porque isso acabou seguindo mesmo depois da rivalidade dele com o Kofi Kingston, acabou se estendendo por muito mais tempo. Pra mim, teve uma capacidade de reinvenção ao longo da década, construção e reinvenção, que ninguém chegou perto. Pra mim, a década de Daniel Bryan tá organizadinha do início de 2010 até esse fim em 2019. Pra mim, é perfeita. Eu não acho que as histórias de Daniel Bryan poderiam ser mudadas para algo melhor. Para mim é tudo muito bem justificado. Teve a luta com John Cena no SummerSlam em 2013, que já citamos anteriormente. Querendo ou não, o Daniel Bryan acabou contribuindo nessa rivalidade de Kofi Kingston, nessa WrestleMania 35. Todo esse movimento de Kofi Mania também teve o Daniel Bryan envolvido de alguma maneira, seja como adversário no caso. Mas por essas razões que eu digo, eu acho que Daniel Bryan é o principal nome da WWE na década. Aquele patamar que ele atingiu em 2014, 2015, principalmente naquela luta com o Batista e Randy Orton na WrestleMania 30 em 2014. Pra mim, esse patamar que ele atingiu é complicado de pensar em alguém atingir. Eu falei isso, acho, no Twitter, quando a gente lançou a pergunta de qual seria o maior nome da WWE na década. Eu falei, Daniel Bryan, muito por causa do Yes Movement. Eu acho que o Yes Movement é possivelmente o maior movimento da história da WWE de fãs, junto com Kofi Mania, junto com The Man também, com Becky Lynch. A gente tá tendo muitas essas histórias recentemente. A WWE parece sempre seguir mesmo estilo, a mesma estrutura de como isso vai fazer.
mas o mais importante pra mim é que é orgânico, sabe? E essa questão de Daniel Bryan foi muito natural, ele conquistou tudo nessa década, teve rivalidades, foi main event de WrestleMania, conquistou todos os títulos possíveis, é Grand Slam Champion, se a gente for falar assim. Tim Hell No, sem comentários, foi genial com quem. Então é alguém que era relevante no início da década, se tornou o maior superstar da companhia, a maior superestrela da companhia, e encerra a década sendo um dos principais, possivelmente o principal. Então eu não consigo citar isso sem citar sem colocar Daniel Bryan no meu top 1, sem colocar ele no meu primeiro lugar. E agora a gente vai para o momento mais possivelmente previsível, talvez, dessa gravação, que é o Henrique dar o primeiro lugar dele. Deixo com vocês isso. Vai lá, Henrique. Ai. Pessoal, não tem como ser outro. Eu acho que essa posição até em conteste, eu não entendo a razão pela qual quase ninguém considera isso. Tô negociando com o Anderson em fazer um programa especial em homenagem a ele, contar aí essa carreira vitoriosa, gloriosa. É um cara que, enfim, o que dizer, né? Meu primeiro lugar foi para Shane McMahon. Brincadeira, pessoal. Foi para Brock Lesnar. Não tinha como não ser, me desculpem. Eu juro que tentei deixar o clubismo de lado, mas vamos aos fatos, vamos aos números. Esteve nas últimas 6 WrestleManias, 4 delas pelo cinturão principal, uma luta contra o Triple H na WrestleMania 29 e a luta contra o Undertaker na WrestleMania 30, que também entra aí num dos principais momentos da história. O primeiro reinado com o Universal Championship durou 508 dias. Se eu tinha falado do recorde do CM Punk, foi esse recorde que foi batido, e agora o Brock Lesnar está como o maior reinado aí na era moderna. Pelos cálculos, vai chegar no fim do ano completando exatamente 1000 dias como campeão principal. Isso aí não é pouca coisa. E além desses fatos, além dessas conquistas de título, essas conquistas imateriais, eu acho que... Aliás, rapidinho, das conquistas materiais, ele nem precisava. Ganhou um Money in the Bank para colocar na carreira. Acho que foi a única coisa que faltava na carreira dele. Na década passada já tinha ganho Royal Rumble, King of the Ring, enfim. Mas as coisas imateriais também é bom levar em conta. A luta dele contra o John Cena, se não me engano, SummerSlam 2014, que foi German Suplex, atrás de German Suplex, atrás de German Suplex, um Cena completamente derrotado. A questão daí criou-se o Suplex City desde então. A forma como ele dominou também nas lutas fora aí dos principais, Fatal 4-Way, Fatal 5-Way, derrotou os seus adversários Survivor Series, derrotou Daniel Bryan, AJ Styles, Finn Balor, enfim. Aliás, é estranho, AJ Styles não tá nessa lista da top 10, embora acho que chegou muito tarde, mas é estranho, enfim. Isso aí vai ficar para outro dia, já estouramos o tempo, eu tô enrolando aqui. E o principal deles, obviamente, contra Undertaker, Eat, Sleep, Conquer, Repeat. E, cara, foi um momento que eu lembro até hoje, aquele silêncio pós-vitória do Lesnar, aquele balde de água fria. Enfim, tem isso. Tem a questão também, as lutas aí, rivalidades contra o Triple H, contra CM Punk, como foi citado pelo Anderson aí, SummerSlam 2013. Teve luta contra o Randy Orton também, SummerSlam, que ganhou, deixou o Randy Orton sangrando com as cotoveladas. Teve a Triple Threat que eu achei muito boa entre ele, John Cena e Seth Rollins. Enfim, não dá pra falar da história sem citar o Brock Lesnar, até porque ele sempre esteve envolvido na luta pelo cinturão. Foi ele que acabou com o Kofi Mania.
enfim, é um Rio que consegue ser ameaçador, que tem história e cria história e, enfim, desde o retorno dele em 2012, a carreira dele foi muito próspera, ainda que não apareça em semanais, mas enfim, pega tudo que ele fez, incontestável. Não vejo outra explicação aí válida. Foi dominante e tudo mais, até Steve Austin falou também o mesmo, né? Eu não consigo ver outro nome na década. Infelizmente, entendo quem escolheu Daniel Bryan, entendo quem escolheu Kofi Kingston, entendo quem escolhe Undertaker, mas pra mim o Brock Lesnar, e é uma diferença considerável, assim. Eu acho que o Brock Lesnar tem motivos de sobra. Deixem um pouco a implicância de lado e vejam o histórico dele. E é isso, ponto final. Anderson, muito obrigado, apesar de algumas escolhas aí. Muito obrigado, apesar de ver o Brock Lesnar em primeiro lugar, eu agradeço. Foi extremamente importante ver o Henrique colocando o Triple H na lista dele. Eu fiquei extremamente surpreso disso, acho que todo mundo vai ficar. Porque o Triple H na lista do Henrique é algo que a gente não vê todo dia, tirando para ser alguma crítica, mas ele colocou. Mas é isso, muito obrigado pessoal, um grande abraço, Henrique, é claro, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, nosso Twitter é @EnfimTagTeam, nosso YouTube, a gente tá por lá também, meu Twitter pessoal é @AndersonBruno01, do Henrique é @OHenriqueAquele. É isso, muito obrigado, um abraço a todo mundo, um abraço, Henrique. Valeu, Anderson, um abraço, e pessoal, é isso, valeu, fui. Anderson, Oi. você não esqueceu de colocar o Dolph Ziggler, não? Não, esse aí é melhor não colocar, sabe? Não.